Evangelho do segundo Marcos, capítulo de número 2 e verso de número 5. Todos encontraram? Amém. A palavra do nosso Deus vai dizer assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Somente esse verso. O ano passado se comemorou 50 anos da incrível façanha da humanidade de conseguir colocar os seus pés na lua. E esse ano, obviamente, fará 51 anos. Mas quando eu me recordo desse evento, sempre me vem uma frase muito marcante do grande evangelista americano, Billy Graham, que vai nos dizer o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. Esse é um dos momentos mais gloriosos da humanidade em que Deus, em carne, nos visita e vive entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, ele vai colocar esse fato nas seguintes palavras: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Sim, o Senhor Jesus veio, e Ele veio derramar a sua graça sobre nós. Veio para nos abençoar. Mas qual bênção Jesus veio nos trazer? E é sobre isso que eu gostaria e convido nesse momento a igreja a refletir e a meditar junto comigo na palavra de Deus. Nos países e lugares onde a desigualdade social é tremenda, onde não há um sistema público de saúde adequado, onde a violência e a insegurança são terríveis, não é de se estranhar que as pessoas recorram à igreja em busca de Deus. O que muitas vezes essa busca não é exatamente por Deus, mas é uma busca somente por aquilo que Deus pode lhe dar, pelas bênçãos de Deus. E aí, meus irmãos, é nesse cenário que líderes e pessoas mal intencionadas encontram um prato cheio para se aproveitar das situações de algumas pessoas. E eles começam a anunciar um Jesus que é simplesmente representado como um mero curandeiro, ou como um grande empresário que está sempre disposto a investir o seu dinheiro nos nossos negócios. E aí basta a gente olhar para as multidões que frequentam as igrejas neopentecostais. Basta a gente olhar para as grandes fileiras que são ocupadas por pessoas nas correntes e campanhas somente em torno de alguma bênção, de alguma coisa que Deus pode oferecer. Mas esse tipo de mensagem, esse tipo de abordagem faz com que somente as pessoas possuam uma visão distorcida de quem Jesus é e do seu propósito e da sua missão, sobre qual bênção de fato Jesus veio trazer à humanidade. Bem, é sobre isso que eu quero pensar um pouco com a igreja nessa noite. O Evangelho de Marcos, ao qual o texto que nós lemos se encontra, é o segundo evangelho do Novo Testamento. É um evangelho escrito por um jovem chamado João Marcos e se encontra no grupo chamado Evangelhos Sinóticos, ou seja, evangelhos que são semelhantes em seu conteúdo. É por isso que a história que nós vamos refletir um pouco nessa noite também se encontra não só em Marcos, mas também em Mateus e também em Lucas. O Evangelho de Marcos descreve o Senhor Jesus como servo divino. E o próprio Marcos registra a palavra do Senhor Jesus em que Cristo nos diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Marcos é interessante porque já foi dito que se você tentar ler
do primeiro capítulo ao último capítulo, numa sentada só, certamente você vai terminar a leitura ofegante, porque é um evangelho da ação, é um evangelho de atitude. E Marcos tenta mostrar Jesus como o Cristo, como o ungido pelas ações do Senhor Jesus, pelos atos do Senhor Jesus. Nos primeiros capítulos, Marcos tenta mostrar que Cristo tem poder. E poder sobre as enfermidades, poder sobre as forças malignas, isto é, poder tanto sobre forças naturais, quanto sobre forças sobrenaturais. E é aí onde chegamos no capítulo 2. Jesus se encontra em Cafarnaum, dentro de uma residência, pregando a palavra, e não há lugar naquela casa. A casa estava plenamente lotada. Mas naquele mesmo momento, vem um grupo de rapazes carregando, 4 rapazes, carregando um outro rapaz paralítico, com um desejo, com o intuito de colocar aquele homem diante do Senhor Jesus. Mas ao chegar àquela casa, encontra-se o lar lotado e não tem como eles terem acesso a Jesus. E eles simplesmente sobem ao telhado, retiram parte da cobertura daquele telhado e descem aquele rapaz até diante do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus, vendo a fé daqueles homens, ou seja, algo na fé daqueles homens, uma fé que os levaram a tomar uma atitude, uma fé que fizeram eles vencer talvez a distância percorrida naquele momento, uma fé que os fizeram vencer todos os obstáculos e dificuldades, para enfim colocar o seu amigo diante de Jesus. Mas eis que eles conseguem. Eles colocam aquele homem diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ao fitar os olhos naquele rapaz, creio eu que naquele momento todo mundo esperou, com muita expectativa, o que Jesus diria àquele jovem paralítico. E eis a palavra do Senhor Jesus: Filho, os teus pecados estão perdoados. Para surpresa de todo mundo, Jesus não pronunciou uma só palavra a respeito da paralisia daquele jovem, a respeito da situação de saúde daquele jovem. E como se isso não bastasse, no local haviam fariseus que no seu próprio coração indagavam: quem é esse que diz, filho, os teus pecados estão perdoados? Se só Deus tem poder para perdoar pecados. E o Senhor Jesus, tomando conhecimento do que havia no coração daqueles rapazes, faz naquele momento que nas suas próprias palavras era a parte mais fácil. Diz para aquele jovem: filho, levante, tome sua maca e ande. E aquele jovem toma sua maca, fica de pé e sai glorificando a Deus, para provar que o Senhor Jesus não tem somente poder para curar, mas também para perdoar pecados. Meus irmãos, com esse ato do Senhor Jesus, nós simplesmente somos levados a algumas conclusões. Qual era o maior problema daquele rapaz? Talvez, para algumas pessoas, o maior problema daquele rapaz era a sua paralisia. Mas o Senhor Jesus vai mostrar com a sua atitude que não. Por mais dolorosa, triste, opressora que fosse a situação dele enquanto paralítico, aquele não era o maior problema dele. E o Senhor Jesus vai nos mostrar isso com a atitude que ele toma. O maior problema daquele rapaz era a sua situação de pecador. O maior problema daquele rapaz era o seu próprio pecado. E antes de resolver o problema que aos olhos dos homens era muito grande, Jesus resolve na vida daquele rapaz o problema muito grande aos olhos de Deus. E aí nós percebemos que, de fato, o maior problema, a maior tragédia na vida do ser humano é o seu próprio pecado. Não é a sua situação de pobreza, não é a situação de enfermidade, não é a sua solidão, não é nenhum outro problema, não é nem a morte. O maior problema do ser humano. E por que não? Porque o pecado é a raiz e a fonte de todos esses problemas, inclusive da morte. Então, pensamos que, se por um lado, o maior problema do ser humano
é o pecado, qual seria a maior bênção que o Senhor Jesus veio nos trazer? E o Senhor Jesus vai nos mostrar isso. Naquele momento, o pecado aprisionava e imobilizava a paralisia, melhor dizendo, aprisionava e imobilizava o corpo. Mas o pecado era aquilo que imobilizava e aprisionava a alma daquele rapaz. E o Senhor Jesus, num ato maravilhoso de graça, declara: filho, o teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Mostrando que a maior bênção que o Senhor veio nos trazer é exatamente o perdão dos nossos pecados. O pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido, presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: o perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior das bênçãos e o mais duradouro resultado. O perdão é a maior bênção e o maior milagre que o Senhor Jesus pode conferir ao ser humano. Jesus não estava dando àquele rapaz o pouco ou mais ou menos. Jesus estava dando o melhor quando pronunciou o perdão dos seus pecados. Então aí nós pensamos, por que Cristo veio? Por que Jesus Cristo veio à Terra? Qual a sua missão? E nós concluímos nesse sermão, e obviamente que com a leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos, que a missão do Senhor Jesus não é nos dar uma casa de 2 andares ou de 3 andares. Que a missão do Senhor Jesus não é nos fazer vestir a melhor roupa ou a melhor marca. Que a missão do Senhor Jesus não é nos fazer comer nos melhores restaurantes. A missão do Senhor Jesus, prioritariamente, é perdoar a nossa vida, perdoar os nossos pecados. Essa é a sua missão. Esse foi o propósito para o qual o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus. Augusto Nicodemos é outro pastor presbiteriano bem conhecido no Brasil. Ele vai dizer o seguinte: a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Eu não ignoro que Deus nos abençoe materialmente. Eu não estou negando essa realidade. Mas o que eu quero destacar nessa noite é que acima dessas coisas há algo muito maior para o qual Jesus Cristo foi enviado para nos abençoar. E esse algo muito maior é o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Muitas vezes não, mas sempre que ignorarmos esse fato de que o amor de Deus se manifestou, se revelou, quando Cristo foi entregue naquela cruz para perdão dos meus pecados, as pessoas tentam medir o amor de Deus pelas coisas materiais, efêmeras e transitórias que o Senhor pode dar ou não. Por isso que Deus, se faltar o pão na minha mesa, talvez Deus não me ame tanto. Se aquela enfermidade não for curada, talvez Deus não me ame tanto. Se eu passar por alguma situação de humilhação, talvez Deus não me ame tanto, porque Deus permitiu determinadas situações na minha vida. Mas não é por essas coisas que nós devemos julgar o amor de Deus, mas pelo fato de Jesus ter sido entregue em favor dos nossos pecados. Por isso que João 3,16, um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus, vai nos dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho para nos salvar. Paulo em Romanos vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor para conosco quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E não somente isso, mas o próprio Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual situação de vida você se encontra nesse momento. Eu carrego comigo uma enfermidade de 6 anos, mas eu não posso medir o amor de Deus pelo fato dele me curar dela ou não.
Eu simplesmente olho para a cruz e percebo na cruz o grande e gracioso amor de Deus pela minha vida. E é por isso que nós devemos olhar e celebrar, não pelas coisas passageiras que nós podemos ter ou não, mas por aquilo que fará diferença na nossa eternidade. Meus irmãos, que ao olharmos para essa história, onde Jesus, depois não só de dizer àquele jovem, filho, os teus pecados estão perdoados, mas também curar aquele jovem, isso é um prenúncio do que Deus irá fazer muito, mas muito em breve, que será uma obra de restauração e libertação total da nossa vida. Eu posso não receber a minha cura enquanto estiver vivo nesse lugar, mas eu tenho confiança e certeza absoluta que haverá um tempo em que eu serei totalmente livre, não somente dela, mas do pecado, da sua presença e das consequências do pecado na minha vida. E essa tem que ser a nossa segurança, a nossa alegria, em que Jesus há de fazer a obra completa, plena, de libertação e salvação em nós. Por isso, que possamos ter a mesma atitude daquele jovem. Porque ao Jesus dizer, filho, os teus pecados estão perdoados, a gente não vê aquele jovem questionar. A gente não vê aquele jovem murmurar. São os fariseus no seu coração que recriminam as palavras de Jesus. E que ao olhar para esse jovem, a gente possa tomar a mesma atitude. E diante da vontade dele, a gente descansar e somente esperar aquilo que o Senhor pode realizar na nossa vida. Porque certamente, se Ele não fizer aqui, haverá um tempo em que o Senhor há de restaurar e nos libertar plenamente. Por isso que se a nossa conta bancária estiver no vermelho, se a nossa saúde não estiver lá nas melhores situações, se a nossa situação social não for lá das melhores, ou qualquer outro problema que nos angustie, que nos tire o sono, que nos entristeça, esteja correndo na nossa vida, que nada disso seja motivo para a gente esmorecer, mas que a gente possa elevar os nossos olhos ao Senhor, contemplar aquilo que foi realizado na cruz do Calvário, porque certamente teremos muito motivo para celebrar, e celebrar a maior bênção que Deus pode conferir ao ser humano, o perdão de pecados. Talvez ministrando essa palavra a gente pense consigo mesmo, esse sermão talvez seja voltado para quem está numa situação complicada. E quem simplesmente está com a conta no azul, está com muita saúde, rodeados de amigos e vivendo uma maravilhosa vida. Eu sempre penso que em alguns lugares o evangelismo é um evangelismo a partir da desgraça. A gente olha para o que está errado na vida do camarada, é o alcoolismo ou qualquer outra situação, e a gente tenta anunciar um Jesus que vai resolver somente essa situação. Você está desempregado? Vem para Jesus que você vai melhorar. Isso é uma pregação, um evangelismo a partir da desgraça. E quando essas pessoas que só conseguem evangelizar a partir disso, encontram alguém numa situação muito boa, falta meios e pontos de conexão para que ela anuncie o evangelho. Porque aquela pessoa tem tudo, ela não precisa de nada. Mas quando a gente olha para essa história, a gente percebe que sim, o evangelho ele não é um evangelho somente não é um evangelho a partir da desgraça, mas é o evangelho da graça. Porque nos concede, nos dá aquilo que nós não podemos conquistar, nem muito menos o nosso dinheiro pode comprar. Mas tão somente aquilo que Deus, a partir de Jesus Cristo, pode conferir a cada homem. O perdão dos seus pecados. Porque, diz o próprio Jesus, do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E somente em Jesus Cristo nós podemos ter o perdão do nosso pecado, a salvação da nossa alma e a libertação de toda a nossa realidade para gozarmos com Ele de vida eterna. Que possamos nessa noite, independente dos inúmeros motivos que temos para chorar, que possamos sorrir, celebrar, adorar e agradecer, porque a maior bênção que Deus tinha para nos dar já nos foi garantida na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Amém? Amém.